Olá a todos, esse é o terceiro vídeo da série que estou fazendo sobre como usar a linguagem C# com a Godot. Nesse vídeo vamos fazer o efeito de explosão para as nossas balas e para os meteoros. No vídeo da aula passada eu mostrei para vocês como se cria uma variável com acesso ao inspetor, mas não deixei claro como usei. Embora o código fosse funcionar, alguma hora iríamos ter bug de referência, por isso vou deixar bem explicadinho. Vocês podem ver que a parte de puxar a classe que criamos lá no nosso jogador eu deixei comentada. Ou seja, ela não irá ser executada. No início da definição da classe temos uma variável para armazenar uma referência à nave e ao caminho até ela. Esse tipo eu inicialmente criei como node_petition, e depois mudei para string. Vou pedir para vocês deixarem node_petition mesmo. Lembrando que como esta variável está abaixo do export, essa variável deveria ser permitida alterar pelo inspetor. Caso quando vocês voltem ao inspetor não apareça variável externa, ou caso ela esteja esperando um valor escrito ou numérico, testem o jogo, assim irá atualizar o editor. Só para constatar para vocês, a variável externa é um tipo que irá armazenar o caminho na nossa cena até o nosso jogador. A variável do tipo rigidBody, chamada nave, é que vai realmente armazenar a referência. Voltando ao nosso inspetor, como acabamos de testar, a variável externa já deveria estar funcionando e permitir selecionarmos o caminho da nossa nave. Bem galera, na aula passada nós fizemos essa cena de M6, porém ela não possui nenhuma interação com o nosso cenário. Vamos fazer um efeito para ela. Vamos adicionar um node de emissão de luz, que irá emitir uma luz próxima à cor do nosso node. Vou alterar algumas propriedades como atenuação, distância e cor. E por fim vou só ativar as sombras. Como a luz está no centro do nosso node e dentro das cápsulas que criamos, elas vão acabar impedindo a saída da luz. Por isso vamos precisar desativar a emissão de luz delas. Apertando no primeiro node e segurando o Shift, vocês conseguem selecionar todas as três cápsulas. No inspetor, se desativarmos a emissão de sombras com todas elas selecionadas, iremos aplicar alteração em todas. Isso agiliza muito o trabalho, fica a dica para vocês. Agora para fazermos as partículas vamos precisar de uma imagem com efeitos. Vou dar uma pesquisada na OpenGameArt. Logo que eu abri o site, na primeira busca, encontrei esse sprite maravilhoso para usarmos como nossos efeitos. Baixem e extraia para a pasta de textura do seu jogo. Vou dar uma breve mostrada no conteúdo deste pacote para vocês se situarem no que estou fazendo e poderem me acompanhar. Vocês podem ver que são uma única imagem para cada efeito, e todas as imagens possuem fundo preto. Nós vamos usar um efeito na Godot que irá transformar esse fundo preto em transparência. Agora vamos ao que interessa. Vamos adicionar um node de partículas para nossa bala. Indo nas propriedades desse node temos vários valores para serem alterados e que podem possuir um valor aleatório. Por exemplo, ponto de emissão, velocidade inicial, ângulo inicial para lançar as partículas, entre outros. Eu diminui o tempo de duração do efeito das partículas e coloquei um valor mais explosivo, ou seja, mais instantâneo. Para quem já assistiu outros vídeos que fiz sobre partículas em outras séries sabe mais ou menos como esse node funciona. Ele é basicamente um conjunto de vários elementos gráficos que são criados com variação em suas propriedades, mas mantendo um certo padrão. Na parte do inspetor onde está escrito Mesh, adicionem uma forma geométrica KD. Logo após apertem em cima dela, vão em material e criem um spatial material. Entrem no material, desativem todas as interações com as luzes, sigam conforme estou fazendo no vídeo. A propriedade Vertex serve para permitir a alteração de cor do nosso material, a propriedade Blend serve para transformar as partes escuras do nosso sprite em transparência. No modo vamos escolher o de partículas. Por último vamos adicionar a textura de fumaça, em albedo. Agora que já temos o material configurado nós vamos configurar o sistema de partículas em si.
podemos definir um ponto de emissão, uma direção para elas serem lançadas, uma gravidade, uma variação de cor conforme se aproxima do fim do tempo de vida, etc. Não vou aprofundar muito conhecimento sobre partículas nesse vídeo porque não é o foco, já lancei outros vídeos sobre elas que ficaram bem explicados. Enfim, vamos definir uma direção de lançamento para as partículas, zerar a gravidade, e colocar uma velocidade maior inicial. Vocês podem perceber que sempre tem valor da propriedade e embaixo o valor da escala aleatória. Ou seja, primeiro você define um parâmetro e depois define a porcentagem que pode ser aleatória. Vou também definir uma escala e um ângulo de rotação aleatório para todas as partículas não ficarem idênticas. Uma cor gradiente que variará de acordo com o tempo de vida de nossa partícula, começando com uma cor mais clara e depois mais escura e transparente. Apertando com o botão esquerdo no gradiente que criamos, vocês podem adicionar um marcador e uma nova cor. Com o botão direito vocês conseguem remover os marcadores. Vou desativar a emissão de sombras. É por fim aumentar a quantidade de partículas e marcar como emissão única. Agora vamos adicionar um node de animação. Esse node vai cuidar de ligar a emissão da nossa partícula e depois destruir esse objeto. Então vamos criar uma nova animação chamada de destruir, e nessa animação vamos ativar a emissão da nossa partícula, e ao final da animação vamos usar a função de se autodestruir. Quando você tem uma animação aberta que está editando, aparecem chaves no inspetor. Essas chaves servem justamente para aplicar alterações nos nodes durante as animações. Como queremos ativar a emissão da partícula, vamos apertar na chave de emissão e deixar habilitado. Como a partícula está marcada para ser executada uma única vez, a emissão vai ser ativada, então podemos deletar essa cena. E como a duração da nossa partícula é de mais ou menos 0,3 segundos, podemos definir essa mesma duração para a animação. No final da animação acionamos uma função para se autodeletar. Aqui estamos usando a linguagem nativa da Godot, mas vai ser apenas nas animações para poupar esforço. E assim terminamos a parte de animação. Agora nós precisamos de detectar colisões para podermos acionar nossa animação. Para isso vamos criar uma conexão com o evento de detectar colisões com Rigid Bodies, pois o nosso asteroide é um Rigid Body. Lá no nosso código, quando uma colisão acontecer, o método que vai ser chamado vai ser com esse nome que está aparecendo aqui. Então vocês podem copiar esse nome para não ter falhas na escrita. Diferente da linguagem nativa que já gera um código automático, na linguagem C# vamos precisar fazer manual. Então primeiro definimos o nível de proteção, definimos que queremos sobrescrever o código nativo, e por fim o tipo de retorno. Nesse evento de colisão, a Godot passa um parâmetro que é o objeto que colidiu com nossa bala. Esse parâmetro é do tipo Rigid Body e precisamos identificá-lo entre parênteses. Com isso esse método já vai ser disparado quando houver colisão com um Rigid Body. Agora vamos também já armazenar uma referência ao nosso animador para podermos executar a animação quando for identificado a colisão. Como apenas declaramos a variável, podemos efetivamente pegar o nosso node de animação no método read. Lembrando que precisamos identificar o tipo do node e depois o caminho até ele. No nosso caso só precisamos identificar se escrevemos o nome certo. Bem, agora quando identificarmos uma colisão podemos rodar nossa animação e parar a movimentação da bala. Como temos uma variável booleana para controlar a movimentação, basta desativá-la. Percebam que o IntelliSense já localizou o método. Escrevam o nome certinho da animação, na dúvida voltem para Godot e abram a animação. E conforme eu disse a vocês, temos uma variável booleana que controla a movimentação. Se desativarmos o if será falso e o comando de movimentação não será executado. Essa parte eu tinha feito sem ser em vídeo, então já vou tanto declarar a variável, quanto refazer o if, assim vocês me acompanham. Vou aproveitar o gancho para falar para vocês não se acanharem. Estou fazendo essa série para ajudar vocês, isso não se limita só ao vídeo, se surgirem dúvidas eu vou responder, podem comentar à vontade. Pronto. A variável vai começar ativada,
Podemos desativar quando houver colisão, assim a movimentação irá parar. Para não entrarmos em repetições ao detectar colisões, podemos também identificar se essa variável está ativa para executar a animação, e desativa-la. Feito isso, vamos testar. Bem, infelizmente eu cometi uma gafe. Eu não tinha certeza se precisava usar o termo override, e o debugger está me respondendo que não. Vamos efetuar a correção removendo essa parte e testando novamente. E era só isso mesmo. Aparentemente as partículas estão sendo executadas dentro dos asteroides. Para tentar reverter isso, eu vou criar uma variável que vai armazenar a última posição da nossa bala antes da colisão. Quando ela identificar a colisão, irá voltar para a posição anterior. Além disso, a bala poderia desaparecer quando as partículas começarem a serem exibidas. Para fazer isso, vou criar um node spatial e colocar as 3 malhas como filhas dele. Assim eu posso alterar a visibilidade, que alterará os 3 elementos. E aqui no animador eu mudo o estado de visibilidade do spatial para falso. Conforme eu falei, para resolver nosso último problema, vamos fazer a bala retornar para a posição anterior antes de executar a animação. Então vamos criar uma variável para armazenar a posição. Antes de atualizar a posição da bala, podemos armazenar a posição atual. Como após essa execução ela terá sua posição alterada, essa será a última posição que ela esteve antes da colisão. Após detectar a colisão, então nós fazemos também nosso node voltar para essa última posição. Vamos testar. Está bom, mas se a partícula puder ser executada ainda antes da última posição, iria ajudar. Então, além da última posição, vou acrescentar um valor contrário ao vetor de movimentação da bala. Vou ter um cuidado maior com a identificação dos asteroides. Vou colocar o asteroide em um grupo, e na verificação de colisão vou verificar se colide realmente com o grupo asteroide. Não é muito interessante colocarmos uma chamada de adicionar pontos aqui na bala. Vamos chamar essa função no asteroide que houve a colisão, assim podemos reduzir a vida e já lançar a pontuação. Entre aspas é o nome da função, depois vocês definem os parâmetros. Agora vamos definir a função que estamos chamando aqui no asteroide. Esse método precisa ser público, pois será chamado de outro objeto, ou seja, da nossa bala. E como esperamos um parâmetro, vamos identificar seu tipo. Agora que já temos essa função chamada quando há colisão da bala com o asteroide, podemos criar uma variável para armazenar a vida do asteroide. Agora que já temos uma variável para armazenar a vida e reduzimos ao colidir com uma bala, só falta criarmos um efeito para o asteroide e deletarmos. Como já criamos um efeito para a bala, essa parte vou pular. No próximo vídeo fazemos a interface. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, ajuda demais o canal. Vejo vocês em breve.